Top 3 fundos imobiliários de logística. Esse é o tema do vídeo de hoje, meus queridos amigos, e tem fundo imobiliário aqui nessa lista que deve pagar praticamente 9% ao ano nos próximos 12 meses. E é fundo de tijolo, tá? Você ficou curioso, né? Então cola aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar depois da vinheta. E aí, Badu Vieira aqui com você para mais um vídeo do Valor em Ação. E antes de qualquer coisa, já vamos ficar aqui na mesma página, todo mundo. Eu vou contar para vocês 3 fundos imobiliários que eu acho muito interessantes, na minha opinião, e vocês deixam aí nos comentários 3 fundos imobiliários que vocês estão comprando, que vocês estão de olho. Beleza? Pode ser fundo de logística, de tijolo, de papel, de cartolina, do que vocês quiserem aí. Deixa o seu salve aí e os FIIs que você tá ligado, que você tá de olho. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, beleza? Não encare isso como uma recomendação, tá? Aqui é um vídeo mesmo, é só um vídeo falando sobre os fundos. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Tem muita gente vendendo ou deixando de investir em fundos imobiliários nesse momento por causa do atual cenário. Enfim, Selic subindo, a galera fica naquela dúvida se vale a pena ou não. Os fundos imobiliários vêm sofrendo, as cotações vêm caindo recentemente, tá sofrendo ali mais do que mala velha, mas isso nem de longe para mim é motivo de pânico. Não caiam nessa besteira de ficar comparando fundo imobiliário somente com o Selic. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada. Se você tiver interesse, confere lá, porque você vai ver que não é bem assim que a banda toca no mundo dos fundos imobiliários. Essa cabeça da renda fixa que muitos investidores têm e que trazem para a renda variável e ficam confundindo, imaginando que vai receber juros ali, que o patrimônio nunca vai variar, como acontece nos títulos de renda fixa atrelados ao CDI, a Selic, por exemplo. Mas não é bem assim, principalmente nos FIIs de tijolo. Esses fundos investem em ativos reais, são imóveis também muito bons, bem localizados, muitas vezes difíceis de se replicar. São ativos reais e que tendem a ser reajustados no longo prazo pela inflação também. Se esses imóveis estão em localizações ali que estão sendo demandadas, imóveis que possuem boa localização, eles tendem a se valorizar também. É inevitável, tá? Então, se for para você comparar com renda fixa, compara pelo menos com os títulos do Tesouro IPCA+. Nesse momento eles estão pagando menos de 5%, se eu não me engano, ali de taxa pré. Os rendimentos dos fundos imobiliários, eles seguem isentos de imposto de renda. A proposta de reforma tributária que passou mantém os fundos imobiliários isentos, os rendimentos. Isso é uma vitória para o segmento, que gera muito emprego, muita renda, muito desenvolvimento, uma vitória também para os investidores que não queriam, né? Ninguém gosta de imposto, mas especificamente falando aqui do segmento de logística, é um segmento que vem ganhando muita força recentemente. Pelo aumento do comércio digital, esses imóveis eles vêm sendo muito demandados e também estão sendo vistos pelo mercado como meio que um porto seguro contra eventuais crises, porque o segmento, né, ele está bem protegido. O Brasil é o terceiro país latino-americano com mais compradores digitais, segundo uma pesquisa feita pela bandeira de cartão Visa. Mas a gente ainda tem muito potencial para crescer nesse segmento, muito mesmo. O mercado digital vai crescer demais. Falando agora mais especificamente sobre os fundos imobiliários, é o seguinte, ó, eu vou colocar na tela aí para vocês o gráfico da rentabilidade de um dos fundos imobiliários que a gente vai ver aqui nesse vídeo, considerando principalmente o reinvestimento dos dividendos, é claro. Comparados com a linha de IPCA mais 6% em vermelho e com 100% do CDI em preto, alguns de vocês até já sabem ali, podem presumir que fundo é esse. Eu estou falando do HGLG11. É um fundo muito grande, muito conhecido. O patrimônio líquido desse fundo está na casa dos mais de 3 bilhões de reais e deve aumentar ao longo do tempo. O HGLG é um dos maiores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, em geral ali, se a gente considerar todos os segmentos, ele é um dos maiores. É um dos maiores também em número de cotistas, possui mais de 280 mil cotistas. Recentemente fez uma emissão e captou aproximadamente ali quase R$500 bilhão. É um fundo bem diversificado, não é um fundo novo, beleza? Ele é um fundo que já tem um bom histórico de resultados, já tem ali, né, uma consistência nos seus resultados, já se provou, a gestão já se provou, são bons imóveis bem localizados, não é um fundo imobiliário que vai te pagar o maior dividend yield. O time de gestão deles decidiu recentemente distribuir o valor de R$1,10 por cota como renda recorrente sustentável no semestre. Esse valor é 10% maior, né, do que o R$1 por cota ali anunciados em maio do ano passado como o patamar anterior sustentável e 41% a mais do que os 78 centavos por cota distribuídos nos quase 2 anos anteriores. O dividendo por cota vem aumentando recentemente, o que é muito bom. Muita gente, inclusive, questiona esse fato aí do fundo não ter aumentado muito o dividendo por cota num histórico mais longo, mas recentemente isso vem
acontecendo. Isso realmente é muito importante. Não é o fundo que tem o maior rendimento, o maior yield, como eu falei, mas tem pontos positivos muito bons também, na minha opinião. É um fundo que tem muita liquidez, é um dos fundos mais líquidos, possui imóveis em 4 estados, sendo que ele é mais concentrado no estado de São Paulo, a gente sabe que é onde tem imóveis de maior qualidade. Ele está investindo em projetos de desenvolvimento para renda também, o que pode aumentar o rendimento médio do cotista, aumenta o yield médio. Enfim, né? Fez recentemente a aquisição dos terrenos ali em Itupeva, São Paulo, para desenvolvimento. A vacância do fundo aumentou um pouquinho no final de 2020, ali para o começo de 2021, no primeiro trimestre, mas já está mais controlada. A maior parte dos contratos vencem depois de 2025, em 2022 tem revisional ali de mais ou menos 33%, isso é interessante ficar ligado, dependendo de como tiver a situação, essa revisional ela pode ser mais ou menos interessante para o fundo. E olhando aqui para os últimos números do HGLG, no momento que eu estou gravando esse vídeo, obviamente, na quinta-feira, ele tem pago R$ 1,10 por cota, o rendimento do fundo, comparado com o IFIX e o CDI, que está aparecendo aí na tela agora. Você vê que ele ganha do IFIX e do CDI, o dividend yield de 7,8%, que é mais ou menos o que ele deve pagar nos próximos 12 meses também. E o próximo fundo imobiliário da nossa lista é o XPLG11, a gestão desse fundo e também do HGLG, que a gente acabou de ver. Eles vêm se esforçando, como eu disse, para aplicar recursos no desenvolvimento de galpão. Isso é positivo porque, como eu falei, aumenta o yield médio do cotista e, de certa forma, também é um pouco mais arriscado, mas se bem feito e bem planejado, isso aumenta o retorno, tá? E todo mundo quer retorno maior. É como se o cotista abrisse mão de um yield maior por um tempo para a realização dessas obras, ao invés de simplesmente o fundo comprar um imóvel novo e já colocar para alugar, mas lá na frente tende a ser premiado, claro, com um yield maior, com mais rentabilidade. Tanto que recentemente o XPLG anunciou uma operação em Extrema, Minas Gerais, aqui perto da cidade onde eu moro, e as obras do especulativo Extrema estão em fase inicial de imobilização. O término está previsto ali para o quarto trimestre de 2022. É claro que pode atrasar um pouco por causa da pandemia. O fundo tem 64% de participação nesse empreendimento. Tem o Cislog também em São Paulo, que está em obras ali, também está em fase de finalização, com a área de quase 80 mil metros quadrados. O fundo tem 83% de participação nesse imóvel. Está dentro do cronograma. A previsão é de que o término acabe ao longo do terceiro trimestre de 2021. É um fundo ali com vacância baixa, inadimplência bem controlada, bem equilibrada também. A vacância financeira, se eu não me engano, fechou em 1,83%, vou colocar aí no último relatório. Inadimplência zerada, vacância física de 9,9%, mas é o seguinte, vamos explicar aqui para não ficar dúvida. Essa vacância física mais alta é consequência da entrega do especulativo Cajamar no mês de julho, que está parcialmente alugado até, mas passou a compor a área bruta locável do fundo já, só que ele não está totalmente alugado. Se não fosse esse fato aí, a vacância física seria de 3,95%. Então, eu vou destacar aqui algo também que eles colocaram no relatório. Eles informaram que nos últimos meses eles perceberam um aumento das demandas por galpões em razão da retomada da atividade econômica e do avanço também da vacinação. Isso é um ponto muito positivo. O XPLG, ele gera uma renda bem regular, a gente percebe pela consistência de distribuição de proventos nos últimos anos, eles são bem consistentes. Caiu um pouco por conta da pandemia, mas já vem subindo novamente, se você observar. O fundo ele tem boa parte dos contratos vencendo em 2022 e muitos poderão ser revisados. O que pode acontecer são eventuais correções, inclusive positivas, né? Isso seria positivo para os rendimentos que aumentariam. A gente sempre quer que aumente. Lembrando que 45% dos contratos são atípicos e 61% são reajustados pelo IPCA. O fundo distribuiu 62 centavos por cota no último mês, que corresponde a um dividend yield de mais ou menos 6,8% em relação ao valor de mercado da cota no fechamento do mês em questão, que foi de quase R$110. Só que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, a cota está sendo negociada a R$103,52. Nos próximos 12 meses é esperado um dividend yield ali entre 7,5% e 8% para esse fundo. Lembrando que isso aqui não é uma garantia, é só uma estimativa, tá? Fundos imobiliários também são ativos de renda variável, né? O preço das cotas pode variar. O indicador de preço sobre o valor patrimonial está na casa de 0,94, né? Tá com um desconto entre aspas, mas como eu disse, a gente não deve se ater apenas a esse indicador aqui, principalmente em fundos de tijolo. O fundo tem uma taxa de administração de 0,95% e cobra 20% de performance do QCD ali, IPCA mais 6%, que é o benchmark do fundo, beleza? E o nosso próximo fundo da lista aqui é o BTLG11, é um fundo novinho, se você for olhar ali, ele é negociado desde o final de 2019 mais ou menos, mas ele não é tão novinho
assim, tá? Ele é o gato, como a gente diria na gíria do futebol. A idade dele é um pouquinho maior, desde 2010 esse fundo já existe, o antigo TRXL. De lá para cá ele cresceu muito, cresceu mais de 10 vezes, e aí o BTG pegou para criar, podemos dizer, porque deu uma outra cara para o fundo desde 2019, né? Inclusive, caso você não saiba, o BTLG, assim como o HGLG, também faz parte ali do grupo dos FIIs que viraram marcas de fato. Eles têm uma marca, o fundo é uma marca, ele conseguiu crescer muito fazendo emissões para aumentar a participação nesse mercado ali, inclusive que é um mercado que vai crescer muito ainda. O mercado de fundos imobiliários é novo, e apesar de ter pegado essa herança do antigo fundo, ele meio que deu uma renovada nos ativos, uma reformulada de fato no portfólio. Hoje os imóveis que compõem o portfólio do fundo do BTLG são quase todos diferentes daqueles da época do TRLX, né? Não sobrou praticamente nenhum. Ele é administrado pelo BTG, tem quase 130 mil cotistas. Se a gente for olhar pelo último relatório, 92% da área bruta locável do fundo está no estado de São Paulo. É um portfólio realmente com muitos galpões de alta qualidade, de ótima qualidade. Atualmente o fundo está desinvestindo em alguns imóveis, está vendendo. Em julho o BTLG distribuiu 74 centavos por cota aos cotistas. Na verdade pagou em agosto, mas o mês de referência é o mês de julho que a gente fala. Isso representa um dividend yield de 8,09% com base na cota do fechamento do mês, superior ao IFIX, que foi de 6,2% mais ou menos, e em 24 meses o retorno é de 30%, 29,5%. Lembrando que esses 8,09% é considerando a cota do fechamento do mês, que também foi superior ao valor de hoje. Se eu não me engano, fechou em R$110 aproximadamente, e hoje a cota do BTLG está a 106,40. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, 64% dos ativos do fundo, são de logística, 10% industrial e 2% de varejo, com destaque também para 23% para desenvolvimento. Como eu disse, é algo que aumenta o retorno, isso é muito bom. O P sobre VP do HGLG hoje está em 1,0405, aí você pode me perguntar: Badu, mas P sobre VP acima de 1 não quer dizer que está caro? Na verdade não, né? Não é bem assim, não é tão simples, principalmente em fundos de tijolo. Em FIIs de papel você pode até fazer uma abordagem mais simplória assim, mas nos de tijolo não dá. Os FIIs de tijolo, a gente olha muito para o potencial do segmento e dos imóveis no longo prazo. Tem fundos com mais qualidade. A gente está falando aqui de um fundo que tem uma vacância financeira atualmente de 0,7%, bem tranquila, bem controlada, mesmo em uma média ponderada do prazo de contratos de quase 10 anos. Isso é bem legal também. É interessante se olhar isso daqui, a média ponderada para o vencimento, que isso traz mais tranquilidade e segurança para o fundo. O BTLG tem tudo para seguir se consolidando no mercado como um dos maiores e mais importantes fundos do segmento de logística. O fato de grande parte do portfólio estar no estado de São Paulo, já que significa que tem uma grande característica ali defensiva, também é positivo. E só para vocês terem uma ideia da localização dos imóveis, coisa que é muito importante na hora de se avaliar um fundo imobiliário, quase 40% da receita do fundo vem de imóveis que estão dentro de um raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. É muito bem localizado. É verdade que o fato de ter alguns ativos industriais ainda, que são mais difíceis de encontrar novos inquilinos, no caso de não renovação, deixa ele mais arriscado. Esses ativos são mais específicos, é por isso que existe essa dificuldade de realocar, mas o fundo tem tudo para crescer e se consolidar no segmento de logística com imóveis de altíssima qualidade. Pelo preço que ele está sendo negociado, no momento que eu gravo esse vídeo, ele deve pagar um dividend yield ali entre 8,5% e 9% nos próximos 12 meses, o que para um fundo de tijolo e bom como ele é um yield muito bom, a gente pode dizer. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Valeu!